Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, galera, bora zerar. E aí, qual será que é o melhor tipo de alongamento para eu fazer para zerar minha abertura? É sobre isso que a gente vai conversar. Muito bem-vindos. Digam uma hashtag bora zerar para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada, em flexibilidade. Eu ajudo as pessoas a chegarem na abertura zerada com apenas 5 minutos de alongamento por dia. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu entendi o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, sabe quando parece que o mundo fez assim, ó, uau, agora ficou claro? Sabe? Por que às vezes eu faço alongamento, não tenho o resultado que eu quero? Às vezes eu faço um outro tipo de alongamento, tenho outro tipo de resultado. Por que isso acontece? Sim, essa aula vai dar essa clareada para você. Vamos lá? Bora começar? Então, simbora começar. Bom, primeira coisa, né? Qual que é o melhor alongamento para eu zerar a abertura? A gente precisa, antes da gente começar a entrar nesse assunto, entender algumas coisas. Primeiro, o que é alongamento? O que é alongamento? Sim? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não sou alongada. Não, você não é alongada mesmo, nem você, nem eu, nem ninguém. Por quê? Porque alongamento é o que a gente faz com o nosso corpo para aumentar a nossa flexibilidade. Então, o correto da gente dizer é: eu sou flexível ou eu não estou flexível. Sim, eu estou encurtada. Isso é o correto da gente falar, ok? Não eu sou alongada, eu quero ser alongada. Não. O alongamento é aquilo que a gente aplica no nosso corpo para aumentar a flexibilidade do nosso músculo, ok? Esse é o primeiro conceito que eu preciso que fique claro na sua cabeça, porque senão, às vezes, eu falo alongamento, você entende que é a flexibilidade e aí o negócio desanda. Então, o que é alongamento? Alongamento é algo que eu faço, é um treino que eu faço com o meu corpo para aumentar a flexibilidade desse corpo. Ponto. Ok. Qual é o tipo de alongamento que eu devo fazer para zerar a abertura? Opa, aí a gente já entra numa outra bifurcação. Existem tipos de alongamento e existem exercícios de alongamento. Meu Deus, Mari, pois é. A gente fica lá aplicando um monte de exercício no nosso corpo e não sabe nem para que aquilo está funcionando, se é que aquilo está funcionando. Então, hoje aqui nós vamos entender. Primeiro ponto, se eu quero aumentar a flexibilidade do meu corpo, eu vou fazer um treino de alongamento, sim, para poder aumentar a flexibilidade do meu corpo. Esse treino de alongamento, ele pode ser feito com vários exercícios. Vamos supor que eu nem quero zerar a abertura. Meu interesse nem é zerar a abertura. Eu só quero conseguir colocar a mão no pé. E eu chego aqui, ó, Mari, não vai mais. Sim? Ok. O que eu preciso para fazer esse movimento de pôr a mão no pé? Eu preciso de alongamento de posterior, musculatura que está atrás da minha perna. Então, eu vou fazer um treino de alongamento para alongar a musculatura que está atrás da minha perna, para ela se tornar mais flexível e eu conseguir descer mais esse movimento. Sim? Uma abertura. Eu vou precisar alongar lá a posterior da perna, para que minha perna deslize, flexores, rotadores de quadril, vários grupos musculares para conseguir chegar na minha abertura zerada. Ok? Só que para eu fazer aumentar essa minha flexibilidade, eu preciso fazer exercícios de alongamento. Então, se eu quero alongar posterior de perna, esse aqui é um exercício de alongamento para posterior de perna, certo? Esse aqui, ó, é um exercício de alongamento para posterior de perna. Então, ambos são exercícios exatamente para o mesmo grupo muscular. Faz sentido? Agora, vamos entender o que é tipo de alongamento. Isso é um exercício. Eu posso estar aqui sentada nesse exercício, fazendo alongamento de posterior, e colocar a mãozinha aqui e ficar contando. 1, 2, 3, ficar até 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto.
Se eu fico aqui parada na posição, a gente chama esse tipo de alongamento estático. Mas eu posso fazer esse mesmo exercício e ao invés de eu ficar parada, eu balançar. 1, 2, 3, 4. O que a gente chama esse exercício? É um exercício para posterior do tipo dinâmico. Eu balanço, eu crio um movimento para me alongar. Como que isso acontece na minha fibra muscular? Como que o meu músculo está sendo estimulado? Num alongamento estático em que eu fico parada, eu pego o meu músculo, traciono e fico parada. Isso é o tipo estático. No dinâmico, eu faço isso aqui, ó. 1, 2. Eu levo na extensão máxima e retorno. Levo na extensão máxima e retorno. Será que por alterar a maneira como eu estou estimulando a minha fibra muscular, o resultado pode ser diferente? Essa foi a pergunta que os pesquisadores fizeram há anos atrás e que a gente fica aplicando no nosso corpo e não sabe o resultado. A gente vai entender o resultado hoje, combinado? Então vamos lá. Quais mais? Então, ó, um exercício de alongamento para posterior é esse. Eu posso fazer do tipo estático, como eu posso fazer do tipo dinâmico. Eu também posso fazer esse mesmo exercício do tipo balístico. Então, eu vou lá, chego na extensão máxima e a partir daqui eu faço micro movimentos. Isso daqui seria um balístico, tá? Bem cagado aqui, porque tem todo um protocolo para balístico, mas só para você entender. Eu posso fazer um FNP. Meu Deus, o que é isso? Você vai entender tudo isso hoje nessa aula aqui. O que seria o FNP? Estou lá, cheguei na extensão máxima. Agora, faço uma força contrária. Você não está vendo, mas a minha perna está pressionando o chão para baixo. Relaxei e aí levo meu músculo numa extensão maior. Sim, isso é o FNP. Você vai entender tudo isso, como é que ele funciona no seu corpo hoje. Eu fiz 4 tipos de alongamento neste mesmo exercício. Faz sentido? Se eu vou fazer um abdominal aqui, ó, eu posso fazer esse abdominal de 2 maneiras. Uma com movimento ou ficando lá e segurando. 1, 2, 3. Relaxa. Alongamento é a mesma coisa. A gente tem como trabalhar o mesmo exercício de formas diferentes. Essas formas a gente chama de tipo de alongamento. Se eu estou aqui alongando o posterior em pé, é um outro exercício para posterior. Se eu vou lá e fico contando um tempo aqui, paradinha, 30 segundos, 20 segundos, estou fazendo alongamento estático. Se eu começo a balançar, estou fazendo dinâmico. Se eu levo na extensão máxima e crio micro movimentos, balístico. Se eu forço meu pé para baixo, relaxo e aí ganho na amplitude, estou fazendo alongamento do tipo FNP. Então, ó, vamos começar a entender esses tipos para a gente poder conversar sobre o efeito que esses tipos fazem dentro na nossa fibra muscular. Porque quando você sabe isso, você tem como escolher não só o exercício, mas o tipo. É surreal o que vocês vão ver aqui hoje. Vamos lá? Olha só. A gente tem vários tipos. A gente tem vários tipos de alongamento, certo? Deixa eu subir um pouquinho vocês, senão ficar cortando minha testa, eu fico incomodada. Vocês não precisam ver minha testa, mas é que eu preciso... Aí, agora eu sei que tá tudo cabendo na câmera. Então, ó, o que acontece? A gente tem lá alongamento, que é um treino. Alongamento é um treino. Sim, que faz aumentar, deveria pelo menos, a minha flexibilidade. Flexibilidade é o que você tem no seu corpo hoje. Esse treino de alongamento, você pode selecionar os exercícios que você vai fazer e essa seleção, ela vai de acordo com o grupo muscular que você quer aumentar a flexibilidade. Eu quero pôr a mão no pé. Tenho que aumentar a flexibilidade de
posterior. Então, eu escolho um exercício que trabalhe posterior para que eu possa conseguir aumentar a flexibilidade ao ponto de pôr a mão no pé. Sim? Quando a gente vai zerar a abertura, a gente vai trabalhar vários grupos musculares aqui, ó. Porque para pôr a mão no pé, eu basicamente preciso de 1 ou 2 grupos musculares. Mas, para zerar a abertura, eu vou precisar de 4, 5. Sim? Então, a gente vai escolher exercício que trabalha esses grupos. Agora, além do exercício, eu posso escolher aumentar essa flexibilidade momentaneamente. Como assim, Mari? Momentaneamente. Vamos supor que você vai fazer uma... Na dança a gente tem apresentação, certo? A gente sobe no palco, se apresenta, participa de competição. Quem é das artes marciais tem competição, né? Quem é polidense, eu sei que também tem competição. Em alguns momentos na nossa atividade, pode ser que você queira dar o seu máximo naquele dia específico. Eu tenho uma competição, eu tenho uma troca de faixa, eu tenho uma apresentação. Quando eu quero dar o meu máximo naquele dia específico, eu vou trabalhar minha flexibilidade todos os dias lá bonitinho para me preparar para esse dia, porque eu não sou louca, né, de um dia tão importante eu me preparar só no dia. Só que existe um treino que você pode fazer para aumentar a sua flexibilidade e a sua potência de força neste dia, momentaneamente. Sim? Então, eu vou para a competição, um pouco antes eu aplico o treino para o meu corpo dar o máximo dele quanto à flexibilidade e potência de força para eu tentar ganhar minha competição ou para tentar ir bem na minha apresentação. Sim? A gente pode usar esse momentâneo também para aulas. Ah, na minha aula eu quero dar o meu melhor sempre. Eu vou aplicar esse treino aqui sempre. Existe uma outra maneira, um outro objetivo, né, quanto a aumentar a flexibilidade, que é o quê? Ah, eu quero ter. Gente, ó, ter é diferente de fazer. Fazer uma abertura zerada uma vez na vida, olha, muita gente consegue. Muita gente consegue. Vai lá, força, zera, se machuca, depois não abre nunca mais. Vai lá, força, zera, tem regressão, depois não abre nunca mais. Agora, ter uma abertura zerada, 5 horas da manhã, num frio do caramba, sem aquecimento, isso é para poucos. Se você quer essa abertura, eu quero ter a abertura do mesmo jeito que eu tenho meu braço subindo lá em cima sem precisar de aquecimento. Eu quero ter a abertura. Aí a gente vai aplicar um outro tipo de treino. Sim? O que eu estou querendo dizer? O exercício faz eu aumentar a flexibilidade do músculo. Dependendo do tipo de alongamento que eu aplico, eu posso aumentar o desempenho do meu músculo momentaneamente, ou eu posso fazer esse músculo ter essa flexibilidade para sempre, desde que eu mantenha uma manutenção. Vamos entender melhor isso? Do que eu estou falando aqui? Quem faz isso aqui, ó, essa função, é o tipo de alongamento. Então, o exercício é importante, porque ele determina qual grupo muscular você vai ganhar flexibilidade. Mas o seu objetivo é que determina qual tipo de alongamento você deve fazer. Só dá um sim se está fazendo sentido isso para você. Só para eu saber que eu estou sendo clara. Senão me dá desespero. Então, toda vez que eu penso, enquanto vocês respondem, aí eu vou recapitulando. Quero aumentar minha flexibilidade. Eu tenho que pensar, beleza, vou fazer um treino de alongamento. Tá, o que eu quero fazer com a minha flexibilidade? Ah, eu quero pôr a mão no pé. Então, qual grupo muscular que eu tenho que alongar? Posterior de perna. Quais são os exercícios de posterior que eu quero fazer? Em pé, sentado, vou escolher meu exercício. Beleza? As pessoas, show, sim, obrigada. Então, ó, gente, olha que louco. As pessoas mais, não posso dizer, mais espertinhas nesse mundo de flexibilidade, tem esse raciocínio aqui.
Só que poucos de nós temos esse segundo raciocínio. Tá, quero aumentar a flexibilidade. Qual para quê? Para pôr a mão no pé, para zerar uma abertura. Qual grupo muscular eu tenho que fazer? Então, quais exercícios eu faço? Em pé, sentado, deitado? Beleza. Agora, eu quero aumentar minha flexibilidade momentaneamente, é para um treino específico, uma apresentação que eu vou fazer uma aula, ou não? Eu quero aumentar realmente a minha flexibilidade para sempre, entre aspas. Poucas pessoas fazem essa pergunta. Por quê? Porque poucas pessoas sabem que existe tipo de alongamento. E você agora aqui é uma pessoa que vai saber disso e você nunca mais vai errar. Vamos entender isso aqui, ó. Tipo de alongamento. Então, eu acabei de mostrar ali para você na prática os tipos de alongamento. Eu tenho um tipo de alongamento que a gente chama de alongamento estático. Lembra? O exercício não importa. Eu tenho um outro tipo de alongamento que a gente chama ele de dinâmico. O exercício não importa. Eu tenho um outro tipo de alongamento que a gente chama ele de balístico. E eu tenho um outro tipo que a gente chama ele de FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, a gente tem basicamente esses 4 tipos. Gente, existe muitos outros, tá? Mas esses daqui são os mais comuns. São os que mais tem pesquisa em cima, ok? Vamos entender o efeito que cada um desses tem no nosso corpo. Independente se eu quero zerar minha abertura para sempre ou se eu quero uma flexibilidade mais elevada momentaneamente para minha apresentação ou competição ou aula, ok? Então, ó, o alongamento do tipo estático, que é esse que eu me coloco em um exercício para alongar um determinado grupo muscular e permaneço lá tracionando a minha fibra muscular por um tempo. A partir de 20 segundos que eu fico lá paradinha, o meu músculo começa a aumentar a flexibilidade a nível de sarcômero, ele começa a crescer. A gente pode aumentar a nossa flexibilidade basicamente de 2 maneiras, sim? A primeira maneira é aumentar a característica elástica do seu músculo, capacidade que ele tem de se esticar e voltar. Aproximadamente depois de 1 hora que ele se esticou, que ele está mais flexível, ele vai voltar ao normal. Sim, isso segundo pesquisas. Mas a gente tem a capacidade de fazer o nosso músculo aumentar de tamanho. Você acha que o meu músculo ele aumentou a capacidade flexível dele ou ele aumentou de tamanho se eu abro a abertura às 5 horas da manhã? Ele aumentou de tamanho, sim? Então, quando eu sustento lá meu alongamento, a partir de 20 segundos, meu músculo começa a entender que ele precisa aumentar de tamanho, dependendo dos estímulos que você está dando para ele, e eu vou ensinar isso detalhadamente no desafio da abertura zerada. Mas aqui o que você precisa entender, que quando eu faço alongamento estático, eu me posiciono, fico parada, tracionando meu músculo dessa maneira aqui. Qual é a grande vantagem do alongamento estático? É que ele, o nosso grande aliado do alongamento estático é que é mais fácil de monitorar. O que acontece num exercício de alongamento? Talvez você já tenha percebido, talvez não. Mas funciona basicamente assim, ó. Eu vou lá, coloco lá o pé no meu banquinho, certo? Vou alongar o posterior. Eu mais sei que aqui eu preciso de um alinhamento correto para fazer esse alongamento. Por exemplo, cristas ilíacas viradas para a perna da frente. O pé está solto. Eu não estou puxando meu pé, ele está solto, certo? Posiciono o meu peito lá para frente, coloquei a mãozinha lá na frente. Vou fechar a angulação entre o meu tronco e a minha perna. Mas não é para fechar a angulação de qualquer jeito, porque se eu fechar a angulação ficando corcunda, eu alongo mais a região lombar do que posterior. Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício aqui? Eu tenho que empinar o bumbum para trazer a minha fibra muscular, tracionar ela para cá, e esticar o joelho para levar minha fibra muscular para lá. E eu estou tracionando. Quanto mais eu mantenho o bumbum empinado, peito para frente, vou fechando a angulação entre meu tronco e minha perna,
mais eu vou tracionando a minha fibra muscular. Vou permanecer aqui por 30 segundos. Afinal de contas, é a partir de 20 que eu começo a ganhar aumento do tamanho do meu músculo. Vou permanecer aqui 30 segundos. Olha bem para a minha postura. Olha bem, bumbum empinado, peito para frente. Só que 30 segundos é um tempo. E a gente vai estar aqui respirando. E o nosso corpo, ele quer tirar a gente desse estresse. Sim, ele entende isso como um risco, porque está puxando minha perna aqui embaixo. O que o meu corpo começa a fazer sem eu nem perceber? Olha para o meu bumbum. Ele começa a fazer isso aqui, ó. Um pouquinho. Ó, eu estava aqui um pouquinho, que ele faz isso. Sem eu perceber, eu perdi a tração que eu estava. Testa aí para você ver. Empina lá o bumbum, escorrega lá para frente, peito para frente. Sente a tração. Agora alivia um pouquinho o bumbum, alivia um pouquinho as costas. Acabou o exercício. O nosso cérebro, durante os nossos alongamentos, independente do tipo, ele vai tentar nos proteger, nos tirando da posição do alongamento. Ele entende aquilo como um risco, ele entende aquilo que você vai ferrar com o barraco. Então, ele tenta tirar, ativar e desativar contrações musculares no seu corpo para te tirar da posição com micromovimentos que muitas vezes você não percebe. Eu chamo isso de compensação. O nosso corpo cria compensações para a gente ir saindo do exercício, mesmo que a gente não queira. Sim. E aí, o que acontece no estático? É o tipo de alongamento mais fácil para eu monitorar essas compensações, porque eu estou parada, eu não estou mexendo, eu não estou balançando. Então, o alongamento do tipo estático, ele é muito bom porque ele ajuda a gente a monitorar as compensações. Então, logo, ele aumenta o resultado. Eu consigo ter mais resultado com o estático porque eu não deixo o meu corpo criar as compensações. Ficou claro isso? Me dá um claro para eu saber que vocês acompanharam meu raciocínio. Então, qual que é o tipo de alongamento que eu mais indico para os meus alunos iniciantes que estão começando na jornada para zerar a abertura, para que eles façam? Esse aqui, galera. Não tem outro, não. É o estático. Porque você vai conseguir monitorar o seu exercício para fazer o seu exercício ser otimizado, para fazer o seu exercício ter resultado. Show, obrigada, galera. Show, claro. Perfeito. Só que, gente, tem um negócio nessa vida. Nem tudo na vida é só coisa boa, sabiam disso? Nem tudo na vida é só coisa boa. Tem um negócio meio ruim aqui. O que acontece? Qual que é o efeito colateral do... Acabei de inventar, gente, ajuda. Efeito colateral. Efeito colateral do alongamento estático é que ele, segundo as pesquisas, diminui o alongamento estático, diminui potência de força, calma, respira, por aproximadamente 1 hora. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você faz um alongamento pesadão, estático, você fica lá parado na posição, e aí você sai do alongamento, as pernas parecem que estão bamba? Isso acontece porque a fibra muscular, ela perde potência de força por aproximadamente 1 hora, quando a gente faz esse alongamento estático em alta intensidade. Qual é o problema disso? Se é por 1 hora, tudo bem, né? Volta ao normal. Qual o problema? Que se você fizer um treino para zerar a sua abertura 20 minutos antes do seu treino de karatê, de taekwondo, sua corrida, seu balé, seu yoga, lá nessas atividades você faz força? Claro que faz. Né? Claro que a gente faz força lá. Se 20 minutos antes eu aplico esse treino, o meu treino da atividade que eu faço vai estar prejudicado. Por isso que quando vocês me perguntam, Mari, eu devo fazer alongamento antes ou depois da minha aula de... Não importa a aula do que for. Provavelmente você faz força nessa aula. Musculação, karatê, judô, jiu-jitsu, balé, não importa, yoga faz força. Então, se você vai fazer um treino de força, você precisa afastar o seu treino de flexibilidade desse treino de força para que você não seja prejudicado no treino de força.
Alongamento estático é o melhor para a gente zerar a abertura, mas ele não dá para trabalhar no mesmo período que o meu treino de força. Eu preciso respeitar 1 hora. Mari, eu posso fazer o meu treino de força e depois fazer alongamento estático? Aí pode. Eu peço para você esperar de 5 a 10 minutos para sua temperatura corporal baixar, para que você não corra o risco de ultrapassar o limite e se machucar. Mas pode. Terminei minha aula de balé, dou 5, 10 minutos, vou lá fazer meu treino de zerar a abertura. Terminei minha aula de karatê, 5, 10 minutos, vai lá fazer o treino para zerar a abertura. Show de bola? Ok. E esses outros aqui a gente joga fora? Não! Agora que veio a parada de ouro. Porque alongamento estático eu vou ensinar para você no desafio da abertura zerada. Mas isso aqui eu não vou ensinar lá, porque não tem porquê eu ensinar isso aqui lá. Mas aqui eu vou te ensinar. Vamos lá. O que é o alongamento dinâmico? É um alongamento onde eu faço movimentos. Então, sabe quando vocês vão lá na aula e o professor fala assim, vai lá, mão no pé, 1, 2, 3, 4, mão na cintura, e volta. 1, 2, 3, 4, mão na cintura. Quem aí faz isso? É normal ter isso, né? Principalmente no aquecimento da nossa aula. O que está acontecendo nesse exercício? É um exercício de alongamento do tipo dinâmico. O que eu faço com o meu músculo? O estático eu traciono e permaneço um tempo. No dinâmico eu faço isso. Meu músculo está relaxado, eu levo ele na extensão máxima e volta. Máxima e volta. Cada balanço é uma esticada máxima e volta. Diferente do estático, que eu permaneço na máxima. O que é melhor? O que é melhor? O que é pior? Vamos entender um pouquinho mais. O que acontece com o alongamento dinâmico? Ele aumenta significativamente a nossa flexibilidade momentânea. Ele aumenta a capacidade viscoelástica do músculo. Lembra que eu falei? Existem 2 maneiras da gente ganhar flexibilidade. Uma é fazer meu músculo crescer em tamanho. Outra é aumentar a capacidade viscoelástica desse músculo, que é a capacidade, as características elásticas. Uma criança de 10 anos, ela tem, vamos ilustrar aqui, tá? Ela tem essa capacidade aqui, ó. Uma pessoa de 50 anos tem essa aqui, ó. Percebe? Ó, a de 10 é a capacidade do músculo dela. A de 50. Meu Deus, tô lascado. Tá, e vai piorar, viu? Conforme a gente vai avançando a idade, a nossa flexibilidade viscoelástica vai diminuindo. Só que você não depende dessa flexibilidade para ter uma abertura zerada, para continuar fazendo o que você quiser fazer. É só você fazer seu músculo crescer em tamanho. E é isso que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada. O método T8S, ele faz os músculos da perna envolvidos na abertura crescerem de tamanho. Ele não aumenta momentaneamente, ok? Por quê? Porque lá a gente trabalha com estático. Mas alongamento dinâmico faz melhorar essa flexibilidade aqui, ó. Onde eu posso usar isso? Na minha competição, na minha aula. Imagina se eu consigo aumentar um pouquinho minha flexibilidade elástica antes da minha aula. Faz sentido? Faz sentido isso? Então, o alongamento dinâmico, ele vai aumentar significativamente essa flexibilidade elástica. Depois de aproximadamente 1 hora, eu perco, certo? Então, ele aumenta significativamente por aproximadamente 1 hora. É aquele negócio, eu faço lá o balancinho lá, nossa, meu corpo tá novo, tá pronto para aula, ok? Mas o alongamento dinâmico tem uma outra característica que é muito boa, que é o quê? Ao contrário do estático, que faz perder potência de força, ele aumenta a nossa potência de força por também aproximadamente 1 hora. O que isso significa? Eles fizeram uma pesquisa e pegaram como chama mesmo? Atletas. Chama, Tia Ju, que saltam? Ginastas, obrigada, Tia Ju. Pegaram os ginastas que saltam, sabe? E aí eles foram e dividiram
Primeiro eles avaliaram lá, dividiram em 2 grupos, e aí antes deles aplicarem qualquer coisa, eles avaliaram quanto que o cara conseguia saltar. Aí o primeiro grupo, depois que eles mediram quanto o cara conseguiu saltar, o primeiro grupo foi lá e fez alongamento estático. O segundo grupo foi lá e fez dinâmico. Quando terminou o tempo de alongamento dos 2 grupos, o grupo que fez alongamento dinâmico conseguia saltar mais alto do que quando começou. Enquanto que o grupo que fez alongamento estático saltava mais baixo. Porque o estático perdeu potência de força, enquanto o dinâmico aumentou a potência de força. Sim? Então, alongamento do tipo dinâmico é maravilhoso. Só que todos esses efeitos que eu estou dizendo para vocês duram 1 hora. Ele é maravilhoso para tudo aquilo que você quer momentaneamente. Eu quero fazer uma aula, quero fazer um aquecimento para deixar meu corpo pronto para a aula. Vai de dinâmico. Eu quero uma competição, vai de dinâmico. Não, eu quero realmente aumentar o tamanho do meu músculo para que eu tenha flexibilidade sem ter sofrimento. Você vai ter que fazer um treino de estático. Por isso que o T8S não trabalha com dinâmico. Porque no T8S eu quero que os meus alunos tenham uma abertura zerada às 5 da manhã. Eu quero que seja deles essa abertura zerada, ok? Mas não terminou aí. A gente ainda tem o alongamento do tipo balístico. Qual que é o fator negativo, Mari? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. É que a gente perde tudo isso, é momentâneo. A gente perde depois de 1 hora, mais ou menos, tá? Então, você fica lá fazendo os alongamentos, dura mais ou menos 1 hora, tanto o aumento da flexibilidade quanto a potência de força, mas depois de 1 hora, basicamente, tudo volta ao lugar, ok? O que é o alongamento balístico? O alongamento balístico nada mais é do que a mistura dos dois, só que de forma protocolada, tá? Fizeram várias maneiras. Fica 10 segundos, balança. Não, balança 20 segundos, fica 2 minutos, certo? Eles fizeram vários testes para criar protocolos de balístico. Não existe um, existem vários, ok? O que o balístico faz? Vamos lá. Ele faz basicamente assim, o protocolo que eu mais gosto, tá? Ele faz isso aqui. Ele leva o músculo, então o estático, ele leva meu músculo até o limite, a gente permanece lá um tempo, depois eu volto. Sim, se eu estou fazendo um alongamento do tipo estático. Se eu vou fazer um alongamento do tipo dinâmico, eu estou relaxada, vai, volta, vai, volta, vai, volta. O que o balístico faz? Ele leva até o limite e a partir do limite ele faz pequenos movimentos de tracionar mais o músculo. Sim? Então, é uma forma de associar os dois. Dentro do meu treinamento T8S, eu trabalho esse alongamento aqui com os meus alunos, porque é isso aqui que vai fazer eles chegarem na abertura zerada com segurança, certo? Belezinha. Mas, o que o alongamento balístico ele faz? O que ele tem de vantagem? A primeira grande vantagem, ele traz resultados mais rápido. Ele traz resultado mais rápido. Eles fizeram pesquisa com praticantes de karatê, sim, e os praticantes de karatê conseguiram ganhar mais flexibilidade, eles aplicaram vários tipos de alongamento, e os praticantes de karatê ganharam mais flexibilidade foi com balístico. Hoje eu uso balístico? Uso, só que eu uso onde? No T8S avançado. Então, eu tenho aqui, um T8S, que é o 3.0, que é para quem está começando na jornada de zerar a abertura. Depois que os meus alunos fizeram ali 2 ciclos, 3 ciclos às vezes, tal, eles vêm para o avançado. Nesse avançado, eles trocam o estímulo que a gente está dando e começam a fazer balístico para negativar a abertura, para quem não zerou, zerar a abertura, enfim, para trabalhar, soltar mais aquele quadril, ok? Então, ele traz resultado mais rápido. Só que qual é o grande prejuízo, a desvantagem do balístico? É que ele é muito mais arriscado. O que eu quero dizer? Você pode se machucar fazendo ele se você não tiver total controle do seu corpo.
Por isso que eu entrego para os meus alunos só no avançado esse tipo de alongamento. Sim, só quem já passou por vários ciclos desse aqui que a gente trabalha com estático, aí ele ganha o direito ali de realmente ter acesso a esse tipo de alongamento aqui, senão ele não vai ter. Sim? E existe um outro tipo que é o FNP. Então, vamos lá, resumindo. Mari, quero zerar a minha abertura, mas zerar de verdade, que é uma abertura zerada às 5 horas da manhã. Vem aqui, ó, estático. Mari, eu quero saber que tipo de alongamento eu devo fazer pré-aula, pré-atividade física, para eu ter o meu melhor desempenho. Vem aqui, ó, dinâmico. Mari, eu já estou fazendo alongamento estático, já estou num ótimo desempenho ali, mas eu quero otimizar. Vem do balístico. Sim? Além disso, existe a cereja do bolo. Eu chamo de cereja do bolo, tá? Porque você consegue ter resultados sem usar o FNP. Mas o FNP pode ser aquele acelerador, principalmente para o final da abertura. O que é o FNP? Vamos lá. Vou vir para cá. Vê, dá para ver. Ó, o nosso... Aqui a gente tem o nosso músculo. Nosso músculo é composto por várias fibras musculares. Na ponta desse músculo a gente tem tendão, Tendão é um tecido fibroso, rígido, como se fosse um couro, tá? Já o músculo, ele é um tecido mais flexível, ele tem a capacidade viscoelástica ali dele. Deixa eu virar um pouquinho vocês para cá, que eu tô sentindo que eu vou derrubar essa luz. E aí, ó, o que acontece? Quando eu traciono, quando eu faço alongamento, não importa se é estático, se é dinâmico, se é balístico, sim, eu vou sempre estar estimulando, tracionando essas fibras. E aí, Papai do Céu falou assim, cara, esse povo ser humano é um povo meio louco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns sensores aqui no músculo, para quando eles inventarem de fazer esse tal de alongamento, esses sensores avisarem o nosso cérebro. Sim, meu cérebro tá lá, ó, lindo, feliz e contente, sem saber o que está acontecendo. Só que na hora que eu começo a tracionar esse músculo, esses sensores que tem aqui, eles disparam um alerta para o meu cérebro, que fala para o meu cérebro, ó, estamos sendo tracionados. Beleza. Mas Papai do Céu não confiou nesses sensores e falou assim, não, vou colocar alguns sensores mais potentes aqui no tendão, nesse tecido mais duro. Quando você está naquele limite do seu alongamento, que você está tracionando e você tem a sensação, vai rasgar, sabe essa sensação, vai rasgar? Significa o quê? Que esses sensores da ponta do tendão estão começando a falar com o seu cérebro. E o que esses sensores todos falam? Falam, ó, cara, vai dar ruim aqui embaixo, nós vamos rasgar, o que a gente faz? E aí o nosso cérebro, de forma muito divina, manda um comando para o nosso músculo e fala, galera, ó, contrai. Todo mundo fazendo força contrária. Enquanto você está lá tentando tracionar o seu músculo assim, o seu músculo entra em reflexo de contração e fica fazendo força contrária. É aquela hora, durante o alongamento, que você sente que a musculatura está dura, parece que não vai de jeito nenhum. Está acontecendo esse efeito aqui, ó, reflexo de contração. Só que qual é o problema desse efeito? Esse efeito tem uma consequência. Quando o seu músculo for se reparar, se recuperar, depois que você terminou seu alongamento, toda vez que você tem reflexo de contração ativado, o seu músculo entende que ele tem que ficar mais rígido. Se você ativa reflexo de contração, a chance do seu músculo ficar mais rígido do que flexível na hora que ele começar a se reparar é muito maior do que quando você não ativa. Como não ativar, Mari? Como é que eu não ativo esses sensores? Sim, no desafio da abertura zerada eu vou te ensinar a fazer isso na prática. Uma das maneiras é a gente moderar a intensidade. Intensidade, escrever de ponta cabeça é osso, hein? Intensidade de dor. Eu não vou trabalhar no meu limite de dor, eu vou trabalhar abaixo.
Porque trabalhando abaixo significa que eu estou tracionando menos e esses sensores não vão ser ativados. Consequentemente, o risco de eu ficar mais rígido do que flexível é menor. E eu vou ensinar você a fazer isso no desafio da abertura zerada, ok? Mas existe uma outra coisa chamada FNP. O que é o FNP? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Meu Deus, Mari, tudo bem, decora FNP. O que a gente faz? Durante o exercício de FNP, eu tô lá. Então, lembra, ó, estático, sim, dinâmico, sim, balístico, ok? Agora, no FNP, eu faço um estático e aí eu mesma, na hora que começa a ter essa comunicação aqui, eu mesma faço força contrária. Então, eu estou alongando meu músculo, dá um determinado tempo, eu começo a fazer força para contrair esse músculo que eu estou alongando. Aí o meu cérebro fala, contrai. Aí as minhas fibras falam para o meu cérebro, não, mas a gente já está contraindo. Aí o meu cérebro fala, ah, tá, então tá, eu achei que estava alongando. E ele não emite mais o reflexo de contração. Então, eu tracionei, eu mesma faço a força contrária, dou alguns segundos e aí eu traciono de novo. Então, o FNP, a grosso modo, é como se a gente enganasse o nosso cérebro. Sim, esse é o grande barato do FNP, tá? O FNP original, sim, o original, o que é certinho, ele é aplicado por uma terceira pessoa. Então, você precisaria ter um terapeuta aplicando em você. Só que, dentro do meu treinamento T8S, a gente adaptou esse FNP, a gente criou uma forma de adaptá-lo para que o meu aluno mesmo pudesse aplicar essa cereja do bolo no final do T8S. Então, ele faz lá um ciclo de 7 semanas. Vamos lá, 7 semanas, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª semana, todas essas ele fez alongamento estático. Nessa 8ª aqui, ele entra com FNP. E depois ele vai entrar na manutenção. Sim. O que é importante, Mário, eu guardar de tudo isso? Vamos lá. Foi um bombardeio, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Mas dá para aprofundar bem nisso aqui. Mas o que é importante? Primeiro, que você já é diferenciado, diferenciada, por ter um leve acesso a isso aqui. Por saber que existe alongamento, treino de alongamento para deixar um corpo flexível. E o que tem nesse treino? Exercícios. Isso a maioria das pessoas sabem. Mas existem tipos de alongamento. E cada tipo tem um objetivo diferente. Você pode usar cada um dos tipos de alongamento para chegar onde você quer. Se eu quero zerar uma abertura, vou trabalhar com estático. Pode ser que no finalzinho eu entre com FNP. Não, eu quero melhorar meu desempenho pré-aula. Tá, então eu vou trabalhar com dinâmico. Mari, o balístico. Balístico vai ser se você quiser se aprofundar, se quiser melhorar ainda mais a sua flexibilidade e ter resultado mais rápido. Fez sentido, amores? Coloca o fez sentido, eu ajudei mais ou atrapalhei, né? Porque às vezes a gente acha que tá ajudando, tá atrapalhando, né, Tia Ju? Às vezes é tanta informação, eu queria falar tanto mais coisa, mas a gente não tem tempo. E aí, amores, o que é importante, tá? Não basta eu escolher o tipo de exercício. O tipo de exercício é o que menos importa. Se eu vou fazer alongamento posterior em pé ou sentado, ó. Isso é o que menos importa. Mas, cara, e aí, vale ouro? Vale ouro? Ah, show de bola. Fico feliz por isso, tá? Mas quando você sabe, cara, não, eu vou fazer esse alongamento, eu vou fazer ele parado. Por quê? Porque eu quero fazer que o meu músculo aumente de tamanho. Não, eu vou fazer ele, mas eu vou fazer dinâmico. Por quê? Eu quero aumentar a flexibilidade dele momentaneamente, rápido, porque eu tenho uma aula e aumentar minha potência de força. Show, show. Tenho coragem de começar do zero. Bora lá, Miguel, vamos começar do zero. Sim? Beijo, 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 meus amores. Bora lá.